Hoje eu quero compartilhar sobre um tema. O tema é: como será o seu enterro? Pergunta para quem está do seu lado: como será o seu enterro? Sabe, nós estamos nessas 40 horas de jejum. Olha aqui para mim. Não perca não, irmão. Eu sei que no calor, a nossa igreja tem vivido um ambiente de tanta unidade, que qualquer coisinha junto a gente já quer fazer comunhão, não é verdade? Hoje eu estava aqui e aí nós íamos, eu não ia fazer nada com os discipuladores, são os pastores que nos acompanham, e eles sempre estão lá visitando a célula. Eu falei: dessa vez nós vamos fazer o nosso almoço, né? E aí ontem eu saí daqui, fui sair do mercado, era quase 1h da manhã, comprando as coisas e escolhendo as coisas. Eu vou fazer um churrasco para os irmãos. Oh glória! Fazia muito tempo que eu não fazia churrasco, irmãos. Eu tive uma história traumática com churrasco, depois fiquei bom e fiquei muito tempo sem fazer, enferrujei. O primeiro churrasco que eu fiz na vida foi na casa da minha sogra. Eu tinha acabado de conhecer ela, tinha acabado de conhecer a minha esposa na época. Falei: vamos fazer um churrasco nessa churrasqueira, varanda gourmet. E aí coloquei as coisas lá e tal, e começou a dar fumaça. Eu não sabia que tinha uma tampinha na churrasqueira do apartamento que é para a fumaça ir embora. Deu 15 minutos, irmãos, parecia que nós estávamos envolvidos em glória, assim, você já não enxergava ninguém dentro da casa. E era uma fumaça chata, porque eu acendia a churrasqueira com óleo. Daqui a pouco todo mundo lacrimejando e eu lá fora desesperado para aquela fumaça acabar. A hora que eu entrei na casa, literalmente, eu não enxergava muito assim ninguém. Minha sogra dobrando a cortina, né, desesperada, e ela falou: Dênio, não me conhecia, não tinha intimidade, eu acho que está entrando um pouquinho de fumaça aqui em casa. Mas aí depois eu falei: agora de raiva eu vou ficar bom. Mas foi assim porque era sogra, ela merecia, irmãos. Tô brincando, eu amo a minha sogra, ela sabe disso. Amo tanto que ela quer morar comigo lá agora no mesmo condomínio, você vê. E aí eu fiquei, aí eu falei: vou ficar bom nesse negócio, porque, né, tem coisa que você tem que se desafiar. E fiquei bom. Mas aí fazia muito tempo que eu não fazia churrasco mais. Resolvi fazer para os irmãos. Eu falei: eu vou pilotar a churrasqueira, eu vou fazer tudo. Aí eu vim aí. E aí eu salguei a carne, coloquei a carne no sol. O sol bateu, derreteu, e acho que o sal pegou mais forte, né? E estamos ali comendo a carne e tal. Daqui a pouco eu: tá salgada? Um não, outro pastor, tá. E o Gustavo querendo me motivar: pastor, tá aquele salzinho, tá bem salgado, mas é aquele salzinho gostoso. Falei: sei. E a gente ali, eu percebi que a carne já estava devagar, o pessoal já não estava comendo tanto. E o Gustavo tá aí, veio o Marcos Silva, encostou, falou: pastor, tá um pouco salgada, mas aquela coisa gostosa, se a gente toma água junto vai bem. Aí daqui a pouco vem a Nicole correndo, falando: meu Deus, tá impossível de comer essa carne de tão salgada que ela tá. Eu falei: criança sincera, vocês estavam tudo mentindo aqui para mim na beira da churrasqueira. Mas sabe o que eu percebi de pior? É que ninguém queria criticar o pastor. Isso ela ouviu das mulheres lá dentro, que ela estava lá dentro com as mulheres. Acho que ela estava falando: meu Deus, essa carne está salgada demais. Mas quem é que vai falar? Ninguém queria falar. E daqui a pouco vem ela correndo. Eu falei: oh Deus. Mas deu certo. Aí esse ambiente de comunhão é tão gostoso, irmão. Você não pode estar fora disso, não. Você não pode estar fora de uma célula. A gente ri tanto junto. É tão gostoso desfrutar desse ambiente de comunhão junto. É tanta história que a gente tem para contar desses momentos de comunhão. É muito superficial ver os irmãos só aqui. Tem gente que acha que isso é espiritualidade, né? O irmão aqui pulando, falando em línguas, rodando, você fala: pastor, não. Espiritual é sair, é brincar com o irmão, é desmanchar o cabelo dele, é descobrir que ele gosta, é entrar na intimidade. Isso é espiritual, essa é a vida do corpo. Entende? Igreja vai além disso aqui. Fala: nós somos a igreja. Mas eu quero compartilhar como será o seu enterro. Os irmãos sabem, eu gosto muito de enterro. Teve um tempo que eu ia muito em enterro. Teve no ano passado, todo enterro que eu tinha oportunidade de ir, eu ia. Uma das funções de pastor é ir a enterro. Sempre que morre alguém, muitas vezes nós nem conhecemos quem é, mas é o pai de um irmão aqui da igreja e nós vamos lá. Às vezes é o parente de um irmão aqui da igreja e nós estamos lá. E eu gosto muito de enterro, acho que é um ambiente muito interessante.
Mas é engraçado porque nós estamos falando que a história ainda não acabou nessas 40 horas, mas enterro após enterro, eu vejo homens que viveram, mas que não deixaram legado. Enterro após enterro, eu percebo ambientes, e normalmente, irmãos, eu digo, a maioria dos enterros são vazios. A maioria dos enterros não tem muita gente. Eu já fui em enterro de ter 3, 4, 5 pessoas. Eu já fui em enterro que no momento que nós estávamos celebrando o culto, dava para contar no dedo o número de pessoas que tinham. Sabe, de gente que ele viveu, mas por algum motivo ele não fez o que deveria ter feito. E porque não fez o que deveria ter feito, a morte dele simplesmente mostra o reflexo de uma vida inteira. Eu vou em muitos enterros, e que às vezes até são cheios, de pessoas ali que estão ali olhando aquele ambiente, de um bom amigo que ficou, de um bom pai que ficou, mas de uma figura que é somente isso. Mas sabe, todo esse tempo eu falei, hoje eu preciso de compartilhar sobre isso. Hoje eu estava meditando um pouco sobre isso. Todo esse tempo, irmãos, eu ainda não participei, só participei de um enterro online. Que uma irmã muito poderosa, foi a irmã que cuidou do pastor Aloysio. Quando ela faleceu, o pastor Aloysio fez o velório, eu nunca vi aquilo. Aquele ambiente, o enterro virou uma festa. Sabe, porque a maioria dos enterros nós vamos, é aquele clima de catástrofe. Aquele clima de que não precisava ter sido assim. Sabe, mas eu ainda não fui. E eu julgo isso lamentável. Não me lembro de ter ido em um enterro que eu olhei e falei, poxa, eu gostaria de estar morrendo como esse cidadão morreu. Não estou falando da forma com que morreu, mas daquilo que ele produziu e deixou. Eu não me lembro de ter ido em algum enterro e falado, poxa, esse aqui tem o perfil de que cumpriu o propósito de Deus. Era a hora dele, porque tudo que ele tinha para fazer na terra, ele fez. Tudo que Deus mandou ele para fazer, sabe por quê? Porque quando eu te falo de viver a sua vida, a Bíblia diz que você não nasceu na terra, você não é da terra. Mas pastor, como assim? Eu nasci aqui em São Bernardo, pertinho. Pastor, como assim? Eu nasci ali no hospital. Não, o que eu estou te dizendo é que a Bíblia diz que você nasceu primeiro no projeto de Deus. O primeiro lugar onde você existiu foi no coração de Deus, lá no céu. Primeiro ele sonhou com você, te projetou. E aí ele precisava de executar uma missão na terra. O que ele fez? Ele te criou. Você é fruto de um sonho de Deus. Você é a materialização de um sonho de Deus. Você só é um sonho de Deus vivo, encarnado e materializado. Mas na verdade nós estamos aqui na terra para cumprir uma missão. Sabe, nós estamos aqui para desenvolver aquilo que Ele planejou quando nos sonhou. E qualquer morte que não carregue consigo o sucesso de ter edificado aquilo que Deus planejou, se torna uma morte catastrófica, problemática. Sabe, a maioria das pessoas, elas terminam seus dias sem ter realizado aquilo pelo qual elas nasceram. A maioria das pessoas terminam seus dias sem ter concretizado aquilo pelo qual elas nasceram. E você sabe que nós não temos muito essa avaliação em enterro. Indo em muitos enterros nós descobrimos algumas coisas. A primeiro, nunca fale mal de defunto, meu irmão. Pega mal demais, é ou não é? O camarada pode ter feito tudo de errado a vida inteira. No velório alguém vai falar isso? Claro que não. No velório é todo mundo bonito. No velório a pessoa que está ali, ainda que ela tenha tido uma história terrível, é todo mundo falando bem dela. Esses dias morreu um cantor sertanejo famoso. Um apresentador de TV se atreveu a querer falar mal dele. Não sei se os irmãos viram isso. Depois teve que ir em rede nacional pedir desculpa, porque ninguém pode falar mal de defunto. A pessoa morreu, ela virou a melhor pessoa do mundo. Já viu isso? Mas muitas vezes essa não é a verdade. Nós vamos em muito enterro, eu descubro isso, que a gente não pode falar mal de defunto. Isso não pega bem. Nenhuma esposa está na beira do caixão metendo o pau no marido. Ainda que muitos enterros nós vamos, o espírito é de quem está ali. Ele não desenvolveu aquilo pelo qual ele deveria ter desenvolvido, não conseguiu cumprir aquilo pelo qual nasceu, mas ninguém fala. Outra coisa que nós não fazemos em enterro é dar o destino do defunto. Quando a gente chega no enterro, normalmente a família vem correndo, pastor, para onde ele foi? E às vezes eu olho a situação e falo, meu Deus do céu, o que eu respondo agora?
Fala, irmã, isso só compete ao Senhor saber. Só Deus sabe. Só Deus tem um propósito, só Deus conhece, né? E aí sempre falam para mim, no fundo ele tinha um coração bom. Eu falo, você tinha um coração bom, então tá bom. Então Deus viu. Agora, ver pessoas que cumpriram o propósito, eu te falo, pode analisar quantos enterros você já foi. Alguém que cumpriu o propósito pelo qual nasceu, tinha clareza de um propósito, de uma missão em vida. Agora, é interessante porque toda a história humana vai nos deixar uma mensagem implícita. Todo enterro que nós vamos, nós percebemos que ficou uma história ali marcada. E ao nos deparar com cada realidade, nós percebemos que a vida é curta demais. E que é fácil demais passar pela vida sem ter deixado nada sólido. Que é fácil demais passar pela vida e viver anos. Eu não sou a pessoa com maior idade aqui, obviamente que não. Mas eu posso pegar alguém aqui com a maior idade, nós temos anciãos no nosso meio. E nós vamos pegar pessoas que elas viveram a vida e hoje elas dizem, poxa, passou muito rápido. Parece que ontem eu estava me convertendo. Parece que ontem eu estava me casando já faz 50, 60 anos. Parece que ontem eu estava tendo oportunidades e é tão rápido. E a Bíblia fala sobre isso, Tiago fala. Tiago 4,14 diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A Bíblia diz que a vida é como um vapor. Você já pegou neblina? Uma hora você está passando com um carro, parece que não tem nada, está tudo fechado, neblina. Você passou, daqui a pouco, acabou. Os dias são curtos, os dias acabam. E sabe qual é a questão? A vida, ela é curta, ela é sensível. A vida é rápida. E nós só temos uma oportunidade de escrever algo. Você só tem uma oportunidade de escrever algo. Você só tem uma oportunidade, a vida é só uma bala, não volta. Sabe, não há volta. A Bíblia diz que ao homem foi dado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Na missão que Deus te separou para fazer, você só tem uma oportunidade de cumprir essa missão. Na missão na qual Deus te comissionou a fazer, você só tem uma oportunidade de desenvolvê-la. E é interessante porque muita gente diz, pastor, Deus vai fazer de mim o que Ele quiser. Mas quero te falar, nem tudo que acontece na sua vida é a vontade de Deus. Quando eu vou a lugares, eu percebo gente que tinha tudo para ter cumprido a vontade de Deus, mas ele não quis desenvolver a vontade de Deus. Sabe, nós falamos que em todo o cosmos, em todo o universo, tudo funciona e é regido por uma palavra de Deus. Nós estamos em rotação à terra, porque tem uma palavra de Deus movendo a terra. Os mares, eles têm um limite, porque é uma palavra de Deus estabelecendo limite sobre os mares. A cadeia alimentar, para que a natureza se desenvolva, ela funciona pela palavra de Deus. Cada nascimento, tudo que acontece é pela palavra de Deus. O universo é regido pela palavra de Deus. A natureza, ela é submetida à palavra de Deus. Mas nós temos falado, existe só um lugar na terra onde Deus pede licença para operar. Até o inferno é condicionado pela vontade de Deus. Até lá Deus é Senhor e manda. Deus é Deus e manda em todas as coisas. Eu te digo, a minha e a sua vida, a minha e a sua história, se você vai cumprir ou não essa missão, se você vai desenvolver ou não o propósito pelo qual você nasceu, eu quero te falar, é algo que Deus respeita. Por isso Deus pode ser Senhor de todo o universo. Eu quero te falar, às vezes para Deus é mais difícil condicionar alguém do que fazer a terra mover. E eu fico imaginando como é ter o coração duro diante de Deus, porque é um Deus que pode mover a terra, mas quando Ele olha para você, Ele fala, não, você eu não posso mexer, está mais fácil mover toda a terra do que mexer no seu coração. Deus tem o poder de governar todas as coisas, e Ele diz para o cachorro, você vai ser cachorro, e o cachorro é cachorro porque Deus determinou que ele é cachorro. E na cadeia alimentar, até Deus que rege isso. Não cai uma folha da árvore se não for a permissão de Deus. Até a folha Deus ordena a árvore, ó, vai cair a folha, cai a folha porque Deus ordenou. Eu te digo, o que é mais difícil, meu irmão? Sustentar uma cadeia alimentar ou mudar uma prática e conduta minha e sua? Eu quero te falar que às vezes para Deus Ele encontra mais dificuldade de mudar uma prática minha e sua do que sustentar a cadeia alimentar. Só pastor, mas como isso? Sabe por quê? Porque o único lugar do universo que Deus trabalha
com a margem da liberdade que você vai dar a Ele, é o meu e o seu coração. Sabe por quê? Que quando nós vamos a velórios, a enterros, eu percebo que tem muita gente que ele não cumpriu o propósito, porque eu imagino que um dia nós vamos estar diante de Deus, Deus vai falar: filho, eu regia o universo, eu criei todas as coisas, eu sou tudo em todos, em todo lugar, eu tenho o governo de todas as coisas. Eu quero te falar, o que nós temos menção de criação, o que os cientistas descobriram, não é nada perto daquilo que Deus criou. Nós falamos que Deus está no céu, mas às vezes eu ouso dizer que o céu está dentro de Deus, porque Deus é maior que tudo no universo. Mas quero te dizer, um dia nós vamos estar diante de Deus, e a oportunidade que Ele nos deu de viver o hoje, o agora, a oportunidade que Ele nos deu de viver uma vida, ela não volta mais. Mas eu e você temos a oportunidade de escrever aquilo que nós queremos fazer com a nossa história. Eu e você temos a oportunidade de fazer da nossa vida aquilo que nós bem entendemos. Se a vontade de Deus fosse feita e fosse soberana na minha e na sua vida, e ela não é uma vontade obrigatória, Ele não te obriga a fazer nada, Deus não impõe ninguém a fazer nada. Deus poderia pegar a sua missão de vida e falar: filho, essa é a sua missão de vida, agora você está obrigado a desenvolvê-la. Mas Deus não faz isso com ninguém. Deus te dá a oportunidade de falar: você quer viver isso aqui? Você quer viver o que eu te criei para fazer? Mas quero te falar, você tem a oportunidade de dizer: não, não quero, não tenho disposição, não tenho vontade. E sabe o que isso vai resultar? Tem 3 grupos de pessoas, tem 3 grupos de enterros, tem 3 perfis. Eu quero te falar, eu e você vamos morrer, diga amém. Isso é natural do homem. Nós vamos morrer no corpo, mas nosso espírito é eterno, diga aleluia. Mas no céu nós vamos desfrutar daquilo que nós geramos na terra. O céu é só uma continuidade. Vira para quem está do seu lado e fala: o céu é só uma continuidade. É só uma continuidade. E a oportunidade de ter feito algo é hoje, é agora. Sabe, nós vemos que todo homem, ao morrer, ele vai deixar uma dessas 3 realidades. Uma referência, a primeira realidade, do que não se fazer. Esse é o primeiro tipo de enterro que tem. Pessoas que estão deixando uma referência do que não deve ser feito. A segunda realidade que nós vemos nos enterros é uma pessoa que deixou uma história. Alguém que deixou uma história. Eu vou a muitos lugares de gente querida que deixou uma história. Mas é um terceiro grupo de pessoas que deixaram um legado. Pessoas então que deixaram um referencial do que não deve ser feito. Pessoas que deixaram uma história. E pessoas que deixaram um legado. Primeiro grupo de pessoas, e ao morrer, eu e você estamos escrevendo uma história. E o primeiro grupo de histórias que nós podemos escrever é um referencial do que não se deve fazer. Existem aqueles que marcam a história com uma catástrofe. Deixam na terra um exemplo daquilo que não deve ser feito. Deixam o exemplo dos valores que não podem ser quebrados. Há pessoas que morrem e eles saem da terra em mortes prematuras por não abrirem mão de um orgulho, não se disporem a mudar. Eles nos deixam um legado. Ó, isso aqui você não deve fazer. É olhar para a vida da pessoa e falar: isso aqui não deve ser feito. É olhar a história do cidadão e falar: isso aqui é um padrão do que não se faz. Muitos pais morreram e ensinaram para os seus filhos como não tratar uma mulher. E às vezes essa foi a sua realidade. Talvez enterrar um pai e quando enterrou falou: isso aqui é o padrão do que não é ser homem. Lamentavelmente, muitos deixaram essa marca na terra. Na única oportunidade que tiveram, mostraram um padrão do que não é ser um homem de verdade. Muitos filhos quando morrem, eles deixam um padrão, como não ser filho. Eu já fui em enterros que a mãe estava enterrando o filho, e ali estava um referencial do que não deve ser feito como filho. Ali estava um padrão do que não deve se envolver. Você já deve ter ido em lugares assim. É um padrão do que, ó, isso aqui você não pode fazer. Olha para o fulano, olha a história dele, olha a vida dele. Ele nos mostra o que você não deve fazer. Sabe, alguns que na sua morte eles deixam um legado
Qual que é o legado, na verdade? Ou melhor, eles deixam uma história. Eles deixam um referencial daquilo que não deve ser feito. Na Bíblia havia um homem chamado Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Saul é o referencial de uma catástrofe. Saul, a morte dele, a Bíblia documenta a morte de alguns homens. A morte de Saul é uma das mortes que estão documentadas. A morte de Saul mostrou como ser um péssimo rei, como ser um péssimo pai, mostrou como ser um péssimo líder. E sabe quando nós pregamos de Saul, sabe o que nós falamos? Como não ser líder, aprenda com Saul. Como não ser rei, aprenda com Saul. Mas quero te falar, da sua história um dia vão poder tirar uma mensagem. Pode ser que seja essa. Pode ser que seja essa história, olha, como não ser como fulano, como não ser um amigo como ele, como não conduzir a sua vida como fulano conduziu. Sabe, Saul é o referencial de uma catástrofe, de uma história lamentável, marcada por rebeldia, falta de disposição de ouvir Deus, falta de disposição de cumprir o propósito pelo qual ele tinha sido criado, por caminhos tortuosos, por egoísmo. A Bíblia relata a morte de Saul. Está lá em 1 Crônicas, a morte de Saul. Capítulo 10, do verso 4 ao verso 6. 1 Crônicas, capítulo 10, verso 4 ao verso 6. Então disse Saul ao seu escudeiro, verso 3, 1 Crônicas, capítulo 10, verso 3. Agravou-se muito a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul a seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e a sua família, Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Sabe, Saul deixa um referencial do que não fazer. Ele era o modelo de uma vida sem regras. Ele era um referencial negativo. Toda a sua relevância, toda a capacidade que Deus tinha dado para ele, para desenvolver o propósito pelo qual ele tinha criado, toda a inspiração havia sido gasta em coisas fúteis demais. Saul, a Bíblia diz, quando Saul é levantado rei, talvez você fale, esse camarada aí deve ser um camarada da Bíblia complicado. Não, Saul, ele era rei de Israel. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele era o maior da casa de Israel. A Bíblia diz que ele era um homem formoso. A Bíblia diz que quando Deus encontra, a Bíblia diz, olha, eu encontrei um homem do qual agora eu posso delegar o reinado da nação. Mas Saul pega todo o potencial, Saul pega toda a disposição, Saul pega toda a capacidade, Saul pega toda a inteligência, toda a vida, todo o vigor, e ele se indispõe a cumprir o propósito de Deus. Ele se indispõe a se deixar moldar pela vontade de Deus. Sabe qual foi o problema de Saul? Saul começou a declinar quando ele começou a desobedecer à vontade de Deus. Sabe, um primeiro grupo de pessoas que vão nos ensinar um referencial do que não se fazer. Sabe, a falta de disposição de cumprir o propósito de Deus pode gerar um problema sério como o de Saul. Todo homem, Saul queria relevância na vida, mas ele não tinha disposição de se dispor ao que Deus queria fazer. Olha aqui para mim, essa é a sua história, esses são os seus dias. E na sua história e nos seus dias, existe um princípio que tem que estar enraizado com você. Eu nasci para obedecer a Deus e a sua vontade. Saul, ele queria ter renome diante da nação. Eu quero te falar, se a vontade de Deus, às vezes você fala, pastor, eu quero morar aqui, mas se a vontade de Deus é que você more lá, eu quero te falar, é muito melhor, você vai ser muito mais relevante na sua história, estando no lugar que Deus chamou para estar. Saul foi o referencial de um homem, então, que ele nos mostra o que não deve ser feito. Ele nos mostra aquilo que não deve acontecer.
Quando Davi, que é o seu sucessor, assume o reinado, ele diz: vamos trazer de volta a presença de Deus, porque ela não foi válida nos dias de Saul. Não era importante a presença de Deus nos dias de Saul. Quero te falar, meu irmão, toma cuidado. Sabe por que eu estou ministrando sobre isso? Porque diz: a história ainda não acabou. Não é o jeito que começa que mais interessa, é a maneira que termina. Sabe, eu já fui e participei de enterro de gente que começou com intensidade, de gente que começou com disposição, mas gente que terminou fracassado no propósito de Deus. Gente que terminou fora da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se indispôs a ouvir Deus e ser moldado por Ele. É gente que na hora que tinha que se quebrantar, ele foi orgulhoso, e por conta disso perdeu o mover de Deus, e se torna uma referência do que não deve ser feito. Mas existe um segundo grupo de pessoas. Existem pessoas que deixam uma história. Diga, uma história. Construir uma história. E nós vamos muitas vezes a lugares e participamos de enterros de pessoas que construíram uma história. Construir uma história fala de uma vida que até teve relevância, uma vida até que foi interessante, fala de uma história bonita. Era bom pai, era bom amigo, era bom profissional, está todo mundo ali ao redor, cheio de histórias para falar. Ele deixou uma boa música, ele fazia coisas agradáveis, é a família toda ali lembrando, recordando momentos tão especiais, coisas tão gostosas. É alguém querido, é aquele enterro que é cheio de gente, sabe, de alguém que era querido, alguém que era amado, sabe, de alguém que ainda que teve um deslize, teve a sua vida, ainda que tem os seus problemas, no final ele terminou com alguém que deixou uma boa história. Sabe, um homem na Bíblia que deixou uma boa história foi Sansão. Sansão nasce, ele é chamado por Deus. Deus visita o seu pai Manoá e diz: olha, você vai ter um filho, ele vai ser a libertação do povo. Então qual que era o propósito de vida para Sansão? Libertar o povo. Era esse o projeto de vida de Deus para ele. Mas Sansão, em algum momento da história, ele se indispõe a viver isso. Mas depois ele volta para esse projeto original de Deus, mas já era tarde demais. Quando ele resolve voltar para isso, ele ainda termina matando filisteus, ele ainda termina de alguma forma deixando essa história de um quebrantamento. Mas Sansão deixa simplesmente uma história. Ele fez boas coisas, ele morreu em um ato heróico, contudo ninguém deu sequência àquilo que ele fez. Sansão fez até algo que hoje nós falamos da história dele, e muitas vezes usamos aqui pontos positivos para falar da história de Sansão, mas ele deixou simplesmente uma história. Sabe, ele não passou bastão para ninguém. Construir uma história é muito bom, mas é algo que uma hora passa. É engraçado porque às vezes a gente fala: não, a minha história não vai passar, estou construindo uma boa história. Mas é lembrar durante algum tempo, os filhos vão lembrar durante algum tempo do que fazia, a família vai lembrar, isso é importante. Mas existe algo mais profundo. Tem irmãos que estão investindo a vida e falam: pastor, estou investindo a vida para fazer música. A música, a outra geração toca, um ou outro toca, lembra, mas acaba aí. Pastor, estou investindo a vida em formar os meus filhos. Isso é muito bom, é muito gostoso. Precisa ter, vai fazer você ter construído uma boa história. Os seus filhos vão lembrar: poxa, eu fui formado, meu pai me formou, se esforçou, foi um bom trabalhador, foi um bom homem, foi um bom marido. Isso é importante. Mas quando nós falamos do propósito de Deus, nós estamos falando de uma corrida de revezamento de bastão. Já assistiu aquela corrida de revezamento de bastão? Alguém sai correndo e não é ele que vai até o final. Em determinado momento ele passa o bastão, e aquele que pega o bastão dá continuidade, mas ele também não corre até o final. Em determinado momento ele transfere o bastão. O mover de Deus é esse bastão geracional, é esse bastão que começa, e agora nós percebemos o que Deus me deu para desenvolver, e agora eu vou viver com o que Deus me deu para desenvolver. Eu vou correr até o último centímetro, mas eu sei que quando eu for, eu deixei esse bastão na mão de alguém que vai correr até o final. Sabe, ter construído só uma história é viver uma boa vida mais descomprometida com bastão. Viver uma boa história é até ser um bom pai, um bom filho, um bom cristão, mas é alguém que está preocupado em correr sem o bastão. Eu te digo,
Todo homem, quando nasceu, sabe, nós somos chamados a entender qual é o bastão que Deus tem colocado na nossa mão. Da onde vem esse bastão? Há um chamado de Deus para a sua vida, há uma missão a ser desenvolvida, há um projeto, há um propósito. Isso não vem do nada, não surge do nada. Nesses dias nós temos falado sobre o propósito eterno de Deus, te levado a conhecer, a mergulhar na vida de Deus, no conhecimento da palavra, para você entender que há um bastão que está nas suas mãos. E esse bastão eu corro com ele até transferir esse bastão, porque no dia que eu morrer, alguém vai ter que dar sequência no bastão que está na minha mão. Mas construir simplesmente uma boa história é ter feito uma boa história, sabe? Mas quero te dizer, por melhor que alguém seja, pela melhor história que ele tenha deixado, correr sem o bastão, a corrida da vida, passar os seus dias aqui na terra, sem um compromisso de ter pego algo, desenvolvido isso, e agora deixar alguém para dar continuidade nisso, é algo muito vazio. É algo que, olhando o contexto da vida, o projeto de Deus, é muito vazio. É algo que, ainda que seja um pouco relevante, mas não é plenitude daquilo que Deus nos chamou, não é a plenitude do propósito da missão pela qual você nasceu. Eu quero te falar, uma boa história, até o mundo se satisfaz com isso. Se você sentar com qualquer pessoa, qualquer homem de caráter, ele vai te falar: eu estou procurando construir uma boa história, eu estou procurando deixar uma boa história. Mas ele não está comprometido em pegar algo, ele não está comprometido em deixar alguém para dar sequência em algo. Ele está comprometido tão somente em construir uma boa história. Ele está comprometido tão somente em fazer dos dias dele algo melhor que ele pode fazer. Amar o próximo, a bondade. Mas, sabe, existe algo mais profundo. Eu já fui em muitos enterros de gente construindo uma boa história. Eu já fui em enterro de pessoas que nem cristãs não eram, e construíram uma boa história. Deixaram um legado, fizeram algo pela sociedade, fizeram algo pela humanidade, gente preocupada com o bem do próximo. Há muitos empresários que nós vemos, multimilionários morrendo na mídia, eles estão preocupados em fazer a boa história. Por que o Bill Gates diz, e muitos outros milionários, eles são acionistas nos experimentos científicos para a cura do câncer, para a cura de doenças que são incuráveis? Porque eles querem deixar uma boa história. O Steve Jobs morreu há pouco, ele deixou uma boa história, foi feito um filme, e eu quero te dizer, é uma história fantástica. Você que não assistiu o filme do Steve Jobs mostra um homem completamente visionário, um jovem inteligente. Lançaram um filme agora, né? E esses grandes empresários têm uma boa história, se lança filme deles. O Steve Jobs dizia, o Bill Gates diz isso. Olha como o Bill Gates quer escrever uma boa história. Ele tinha um alvo de até 2000 e alguma coisa, eu não lembro a data. Ele disse: todas as casas no mundo vão ter um computador. E ele colocou esse alvo na Microsoft. E ele começou a desenvolver isso. E aí diz que em determinado momento ele foi numa palestra, estava se falando sobre a fome no mundo. E o palestrante disse: nem todas as casas do mundo têm comida todos os dias. Diz que ele saiu, reuniu a equipe dele e falou: olha, eu volto atrás no alvo que eu tinha estabelecido. Antes de chegar um computador é necessário que chegue comida. Comida é mais importante que computador. Se não tem comida em todas as casas do mundo, como é que nós vamos colocar computador em todas as casas do mundo? Não é um homem que está construindo uma boa história. Sabe, tantas pessoas que nós conhecemos estão em busca de uma boa história. E isso é positivo. Mas quero te falar, até um homem que não conhece Deus pode ter feito uma boa história. Mas tem algo mais profundo, e eu quero te falar, lamentavelmente isso é raro de ver. Você fala: pastor, não, todo crente deixou um legado na terra. E esse é o terceiro grupo de pessoas. Pastor, todo crente deixou um legado. Ele trocou o bastão, ele caminhou até o lugar que ele tinha para caminhar, e ele foi recolhido por Deus, exatamente no ponto que era para ele ter sido recolhido. Mas ele deixou valores, ele deixou princípios, ele deixou discípulos, ele deixou casas transformadas, ele deixou pessoas curadas, ele deixou famílias libertas. Quero te falar, não é todo não. Infelizmente é raro gente que deixou uma história para alguém. Infelizmente é raro você chegar num lugar. Sabe, eu quero te falar, nesses dias nós temos entendido que o desafio de Deus é levar todo crente a continuar a história que já foi escrita. Sabe,
dar continuidade aos fundamentos foram lançados por Jesus. Irmão, sabe por que nós prezamos tanto pela igreja? Porque é um bastão que Jesus colocou na mão dos apóstolos. A igreja de Atos tinha um bastão nas mãos, e a igreja de Atos caminhou com esse bastão, um legado. Jesus, ele aprova. Jesus não deixou só uma bela história. Você sabe que muitas religiões acreditam em Jesus, mas toda religião que acredita em Jesus simplesmente como uma boa história, ela é anátema. Todo homem que crê em Jesus simplesmente como uma boa história, ele vai ser condenado. Quem não crê no Filho também não crê no Pai. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para deixar só uma boa história. Jesus não veio preocupado, e ainda que Jesus alimentou muitos pobres, ele não veio preocupado só a deixar uma história de caridade. Ainda que Jesus tenha feito muitos amigos, Jesus não veio simplesmente para deixar uma boa história de ser um bom amigo. Ainda que Jesus tenha sido um bom filho, ele não veio para deixar uma história simplesmente de um bom filho, ele veio para deixar um legado. E aí ele coloca um bastão na mão dos discípulos. Sabe, Jesus é o padrão de que o propósito de Deus não é simplesmente que você deixe uma história. O propósito de Deus é que você deixe um legado. Nosso alvo é produzir muito mais que uma história, é deixar um legado. O nosso alvo é no dia do nosso enterro, e como esse enterro glorioso que eu te disse que eu estava acompanhando pela internet, irmãos, glorioso. E um dos homens que eu creio que é um dos pastores mais respeitados no Brasil, quando eles estavam velando essa mulher, e quando ele estava ali com o corpo, ele disse: eu sou fruto do investimento dessa mulher que está aqui. Eu sou fruto das lágrimas. Quantas vezes eu entrei na casa dela, ela me discipulou, ela me acompanhou. Eu sou fruto dela. Tudo que eu vivo hoje é fruto dela. Sabe, o que eu tenho hoje é fruto daquilo que ela me ensinou. Ela deixou um legado. O que é legado? Dicionário online, eu gostei da tradução. Legado é uma disposição feita para benefício de outra pessoa. É deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Legado é deixar algo para alguém. Legado é deixar algo para outra pessoa. Jesus morreu, mas quero te falar, sabe o que Jesus deixou? Se fosse simplesmente uma boa história, e o que difere Jesus de qualquer outro Deus, é que ele não deixou só uma boa história. E o que difere os discípulos dele de qualquer um que segue outros deuses, é que os discípulos de Jesus também não deixam só uma história, eles produzem um legado na terra. Irmãos, até hoje eu fui em poucos velórios que as pessoas estavam ao redor falando: eu sou fruto do investimento dessa pessoa aqui. Eu sou fruto das lágrimas dessa pessoa. Até hoje eu fui em pouco lugar que tinha gente ao redor falando: eu sou fruto do amor, do encargo, da disposição. Eu fui em poucos lugares que alguém teve a liberdade de pegar a palavra e falar: olha, eu sou fruto do que essa pessoa fez por mim. Eu não valia nada, ninguém acreditou em mim, mas teve alguém que acreditou em mim. Eu fui em poucos lugares até hoje, poucos velórios, que as pessoas puderam dizer isso. Olha, uma história ficou. Sabe, Pedro, Paulo, Davi, Jesus, sabe tudo que eles deixaram na terra? Um legado. É engraçado porque você não vê esses homens buscando algo material. É engraçado, Davi foi um milionário, ele foi o rei mais próspero que já teve até hoje. Davi foi um multimilionário, mas sabe qual foi a preocupação de Davi? Davi deixou um legado. Davi deixa Salomão. Davi tinha a vida investida naquilo que valia a pena. E eu quero te falar, meu irmão, o que vale a pena é investir a vida num legado. O que vale a pena é investir sua vida em gente. Nesses dias nós estamos falando de que a história não acabou, mas sabe por que a história não acabou para esses homens? É porque eles tinham desejo não só de fazer uma história, eles tinham desejo de deixar um legado. Sabe, eu quero te falar, na única vida que você tem, o desejo de Deus é que você construa um legado. Jesus veio, Jesus não deixou uma grande empresa, Ele não deixou uma grande corporação, Ele não deixou nada. Sabe o que Ele deixou?
12 homens incendiados por um legado. A nossa vida vai ter sentido se nós estivermos produzindo legado. Os nossos dias vão ter sentido se nós estivermos escrevendo um legado. Eu quero te falar, escrever um legado é muito mais difícil do que escrever uma história. Escrever um legado é muito mais profundo do que simplesmente fazer uma história. Porque escrever um legado fala da disposição de investir em gente. Escrever um legado, olha aqui para mim, você pode escrever uma boa história e não cumprir o propósito de Deus, mas é impossível cumprir o propósito de Deus sem ter deixado um legado. Sabe o que as pessoas que simplesmente escrevem uma história estão dizendo? Eu até fiz algo bacana nos meus dias de vida, mas não necessariamente isso tinha a ver com o propósito de Deus para a minha vida. Eu até fiz algo relevante nos meus dias, mas não fiz necessariamente aquilo que Deus me criou para fazer. Eu até fiz algo legal, mas não estava intimamente ligado ao que Deus queria. Mas quem escreve um legado, ele está dizendo: eu vim a esse mundo com um propósito, e eu estou saindo desse mundo com um propósito eterno de Deus cumprido. O que Paulo diz? A hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Agora está me reservado a minha coroa, qual justo juiz Ele vai me entregar, a mim, a todos aqueles que amam a sua volta. Sabe o que eu quero te falar, meu irmão? O meu alvo, e eu falo isso com temor, é no dia que estiver lá no meu enterro, e eu não sei quanto tempo eu tenho. Talvez você está olhando aí para mim e fala: pastor, eu sou bem mais velho. Eu quero te dizer, você não sabe. Talvez você tenha mais anos de vida do que eu, não sei. Mas sabe o que eu quero? É chegar no limite da faixa, falar: tudo que Deus tinha para mim, eu cumpri. O propósito pelo qual eu nasci no céu, no sonho de Deus, foi completamente realizado. Inevitavelmente, você pode ter certeza, a sua história vai produzir o peso de um legado. Esse propósito vai ficar para a gente que vai dar continuidade. Esse sonho vai ficar para a gente que vai dar continuidade. Essa disposição vai ficar para a gente que vai dar continuidade. Agora eu quero te falar, você está preocupado com o quê? Você está investindo seus dias em quê? Em produzir uma história. E nós estamos falando que a história ainda não acabou, mas a história que nós estamos falando é a história de um legado. Nós não estamos falando simplesmente de uma boa história. Nós não estamos falando de uma história que é um referencial do que não fazer. Nós estamos falando de um legado de vida. E eu te digo, a história ainda não acabou, mas só vai dar continuidade quem quer deixar um legado. Sabe por quê? Porque isso não vem do nada e não aparece do nada. Uma história, eu posso construir uma história completamente aleatória. Não precisa estar envolvido em igreja para ter uma boa história. Eu posso ser cristão lá em casa. Não preciso estar com meu coração envolvido em projetos para construir uma boa história. Eu posso construir uma história de maneira aleatória. Eu não preciso de pegar em bastão nenhum para escrever uma boa história. Mas quero te falar, para escrever um legado, inevitavelmente, eu vou ter que estar envolvido com alguém. Eu vou ter que estar aliançado com alguém. Os irmãos sabem, cada dia mais cresce o movimento da falta de necessidade de igreja. Eu quero te falar, qualquer pessoa que não frequenta uma igreja, ela pode escrever uma boa história. Ela pode escrever uma boa história até de um bom cristão. Mas para dar e para escrever um legado, eu tenho que estar com as minhas mãos em algum lugar. Eu tenho que estar pegando da mão de alguém. Eu tenho que estar participando de pegar na mão de alguém para dar continuidade e entregar na mão de alguém. Por que nós somos uma igreja que trabalha com crianças, com jovens, com adolescentes, com essa faixa etária mais nova? Porque nós estamos transferindo um legado. 40 horas de jejum estava lá no Kids, as 40 horas, as crianças entendendo o que é isso, obviamente elas não jejuaram. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Mostrando para a próxima geração: olha, um dia nós vamos morrer, mas está aqui, vocês estão entendendo o que é? Vocês darão continuidade naquilo que nós estamos estabelecendo.
Sabe, Provérbios 10, 7 diz: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Sabe, o projeto de Deus para mim e para você é que no seu enterro estejam lá pessoas olhando, os céus estejam olhando, falando: olha, ele nasceu com um propósito, ele foi desenvolvido com um propósito, e chegou agora no final, ele cumpriu o propósito pelo qual ele nasceu. Ele desenvolveu o propósito pelo qual ele foi criado. Sabe, o desejo de Deus, meu irmão, é que você cumpra o propósito pelo qual você foi criado. Eu quero te falar, isso vai muito além de fazer uma boa história. Isso vai além de entender o projeto geracional de Deus. Está envolvido nele. Sabe, investir naquilo que vale a pena investir. Pastor, para deixar um legado, eu preciso de investir em quê? Investir no que esses grandes homens investiram. Eles investiram em gente. Eles investiram nos injustiçados. Eles investiram a vida nos famintos, nos doentes, nos aflitos. Eles investiram a vida em discípulos, em salvação. Eles investiram a vida em discipular, acompanhar e dar a vida por gente. Eles colocaram a vida em dar a vida por pessoas. Eu quero te falar, isso produz um legado. Construir uma grande história, você pode construir algo suntuoso, grandioso, mas é algo limitado. Mas construir um legado aponta para você construir algo que não tem fim. Sabe, aí eu quero te fazer uma pergunta essa noite para nós orarmos. Será que você tem procurado só fazer uma boa história? Será que você tem estado satisfeito simplesmente em ter uma boa história? A história de um bom cristão, de um homem honesto, de uma mulher esforçada, de um filho obediente? Ou será que nesses dias você está preocupado em cumprir o propósito de Deus? Será que nesses dias a preocupação do seu coração é desenvolver o propósito de Deus? Sabe, o desejo de Deus é que nós possamos deixar um legado, através de discípulos, de filhos naturais, da nossa família, mas também de filhos espirituais, gente que foi alimentada, gente que foi liberta, gente que foi transformada, casais que reconciliaram, pessoas que encontraram a salvação, gente que foi curada através da minha e da sua vida. Eu quero te falar, será que você tem colocado seu coração nisso? Investido a sua história nisso? Nessas 40 horas de jejum em todo esse semestre nós vamos falar, a história ainda não acabou, mas nós não queremos dar continuidade na história de qualquer maneira. Nós queremos pegar o bastão daquilo que os apóstolos edificaram. Nós queremos pegar o bastão daquilo que está sendo edificado, de quais eram os valores pelos quais eles deram a vida. Meu irmão, olha aqui, é muito bom ter uma casa boa, mas não vale dar a vida por uma casa boa. Uma casa boa, o máximo que ela traz é uma boa história de uma viúva feliz porque teve um marido que foi alguém prudente. Quero te falar, é muito mais profundo. Dar a vida por uma profissão é algo muito interessante, porque certamente se Deus te chamou para essa profissão, mas quero te falar, no dia que você morrer, sabe o que o RH da sua empresa vai fazer? Vai colocar no mercado a sua vaga. Acabou. Ah, pastor, eu estou dando a vida por um projeto meu, eu estou dando a vida pela minha empresa. É muito legal, mas quero te falar, o dia que você for, a empresa você nem sabe se vai continuar. Se você tem sócio, eles vão se reunir, discutir se ainda vale a pena ficar com ela. Se você não tem sócio, a família vai avaliar ainda, será que a gente continua agora com ele? Sem ele, melhor dizendo. Mas quero te dizer, ter dado a vida por gente. Tem gente que está tão preocupado com construir uma história que não está deixando um legado nem para a própria casa. Nem a sua família está sendo construída por um legado. E eu quero te falar, o que vai marcar os seus filhos, o que vai marcar a sua família não é uma boa história, é um bom legado. Salomão foi marcado por um legado. Tantos outros reis passaram na nação. Eles deixaram fortuna, eles deixaram herança, alguns deixaram conquistas, mas Davi deixou algo para o filho dele, Salomão.
Ele deixou um legado de temor a Deus, de amor pela presença de Deus, de santidade, de temor ao Espírito de Deus. É isso que Deus chamou para fazer. É isso que Deus chamou para edificar. Quantos assumem esse bastão? Diga aleluia. Quantos têm disposição de dar sequência a esse bastão? Deus, eu quero encerrar minha vida, mas eu quero fazer dos meus dias aqui dias que estabeleceram um legado na terra. Pedro foi embora, irmãos, mas ele continua vivo através de um legado que ele deixou. Davi foi embora, mas ele continua vivo através de um legado que ele deixou. Sabe, ele deixou um legado que tocou pessoas, impactou gente, transformou corações. Eu quero orar por você agora. Você sabe que nós falamos muito pouco sobre a vida, sobre o tempo curto que nós temos de vida, sobre os dias tão abreviados que nós vivemos. Mas eu quero que você medite nessa noite, porque nós vamos falar esse semestre, a banda pode subir, que a história ainda não acabou. Sabe o que você tem deixado nos seus dias? O que você tem edificado no tempo chamado hoje? Será que você tem deixado só uma boa história? Eu quero te falar, é muito bom isso, mas o propósito eterno de Deus fala de algo mais profundo. O propósito eterno de Deus fala de algo e de um princípio mais profundo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Essa é a única vida que Deus tem te dado. Sabe, será que não são os dias de você falar: Deus, a história ainda não acabou, mas eu quero um dia ter deixado um legado que marca a história. Eu quero um dia ter deixado gente marcada pelo meu amor. Eu quero ter um dia ter deixado gente marcada pela tua palavra, pelo evangelho, pela salvação que eu fui lá levar. Eu quero ter gente marcada, Deus, pela minha disposição. Às vezes uma visita sua vai marcar alguém. Sabe, às vezes é uma disposição de fazer uma obra social, de caridade. Você pode falar hoje: Deus, eu quero deixar a gente marcada. Sabe, eu quero deixar a gente marcada muito mais por uma história, mas eu quero deixar a gente marcada pelo evangelho. Deus, eu quero deixar a gente marcada, discípulos, gente que vai ser marcada com a salvação, gente que vai dar continuidade ao teu propósito, gente que vai dar continuidade. Sabe, talvez você tenha investido a sua vida só em construir uma história, e Deus está te convidando: eu te criei para estabelecer um legado na terra. Eu te criei para deixar algo, para marcar algo, para no dia da sua partida você perceber que você cumpriu o propósito pelo qual você nasceu. Eu quero que você feche seus olhos agora. Fala com o Espírito Santo. Ele determinou um propósito para você. Será que você tem se disposto a desenvolver esse propósito? Será que você tem dado o melhor de você para deixar um legado? Será que a sua vida tem sido investida no propósito pelo qual você nasceu? Será que você tem colocado a sua vida naquilo que realmente é relevante, naquilo que realmente importa, naquilo que um dia vai fazer sentido? Eu conheço muita gente que morreu rica, mas não fez sentido a riqueza. Eu conheço gente que morreu com uma boa história, mas não fez sentido a boa história. Sabe, é algo muito mais profundo, é algo que vai além. Sabe, Deus te criou para um propósito, meu irmão. Esse foi o motivo pelo qual Ele te criou. Quero que você feche seus olhos agora. Você medita com seu Pai. Foi Ele que te chamou para um propósito. Foi Ele que te chamou. Ele tem colocado um bastão nas suas mãos. É Ele que tem te chamado e te comissionado a uma história. Sabe, você pode falar aí para Ele: Pai, meu coração, meu desejo é deixar um legado. Eu não quero deixar uma história como Saul deixou, um padrão e referencial do que não viver. Eu também não quero deixar uma história, Senhor, simplesmente uma história boa para minha família, para os meus filhos, mas eu quero impactar as próximas gerações. Eu quero que um dia as pessoas me olhem, Senhor, no dia da minha partida na terra, eu terei impactado cidades, famílias, gerações, lugares, nações serão tocadas através do legado que eu vou deixar.
Eu quero ir como Pedro foi, como Paulo foi. É dessa maneira. A história não acabou, sabe por quê? Porque Paulo se dispôs a deixar um legado. Se ele tivesse construído só uma história, a história poderia ter acabado. Mas a história não acabou, porque Paulo, ele pegou o bastão e ele falou: eu vou levar, eu não vou construir só uma boa história. Sabe, irmão, deixa eu te falar, essa cidade precisa de homens e mulheres que querem deixar um legado. Gente que terá impactado lugares. Eu quero que você feche seus olhos agora. Conversa com seu pai agora.